nos acompanhar o culto aí, do outro lado da internet. Nossa oração é que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe a todos nós. Estive aí um fim de semana fora, quero dizer para os irmãos que é bom de vez em quando mudar o foco. Nem sempre você descansa parado, muda o foco, não é? Daquela tua atividade diária, semanal, e você acaba descansando um pouco também. Mas eu quero dizer para vocês que eu dormi um pouco mais também, nesses 13, 14 dias aí de férias. Estou feliz em revê-los, e a minha oração é que Deus continue nos abençoando como igreja, nos sustentando, nos ajudando a avançar, porque sem Ele, sem a ajuda dEle, sem dúvidas não chegaremos a lugar nenhum. Peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé, e nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais uma semana, suplicando pelos enfermos e também suplicando pelo nosso Brasil. Muito bem. Até quando você estiver orando, lembra daquela forma do pessoal dizer Brasil, né? Que sempre está abençoando, né? Assim infinitamente, né? O nosso Brasil, como sugere a forma como os locutores aí falam, né? Então nós vamos orar. Tem algum irmão que quer nos elevar a Deus nesta oração? Morlindo, está lá por aí, pessoal. Morlindo vai orar. Estejamos orando ao Senhor. Muito bem. Oremos. Glorioso Deus, Pai querido, nós te agradecemos a Deus por esse dia, um belo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Deus, reunidos para te adorar, para te louvar. Muito obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor continue abençoando, Deus, a tua igreja nesta manhã que está aqui. Todas as igrejas, Senhor, que se reúnem para te adorar, para te louvar. O Senhor continua abençoando todas as igrejas na face da terra. O Senhor abençoa, Senhor, cada parte desse culto. Abençoa, Deus, o teu servo, pastor Afonso. E muito obrigado, Deus, porque ele já está de volta conosco aqui. Deus, por ter saído esses dias de férias, descansado. E aqui o Senhor trouxe de volta, Deus, para estar, Deus, ministrando a tua palavra. Abençoa o pastor Afonso, toda a sua família. E abençoa todas as famílias da tua igreja. Abençoa os enfermos da tua igreja, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a Deus, abençoando a Deus também a todos os aniversariantes, Deus, que o Senhor concedeu a graça de mais um ano de vida. Abençoa também a minha mãe, pela tua graça, Senhor, o Senhor concedeu a ela mais um ano de vida. Continua abençoando ela, abençoando a sua saúde também. Abençoa também o meu pai ali em Minas Gerais, que está, Deus, com a saúde tão fragilizada, mas ainda se encontra, Deus, aqui no meio entre nós. O Senhor continua abençoa nosso país, Senhor, abençoa nosso presidente, também a sua família, abençoa todos nós, abençoa, Senhor, a nossa pátria. E abençoa a mensagem que logo mais vamos ouvir, que possa vir de encontro às nossas necessidades. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos alegremente cantar o hino de número 22. É um hino, aliás, os dois hinos são assim meio difíceis. Pode mudar? Então, está pedindo para mudar 43? Oi? 43. Então vamos cantar o 46. 46. Vamos lá, Antônio. 46. Não tem problema, a gente acerta. E à noite a gente canta o 22, não é? Então vamos lá. Pessoal aí da internet aí, 46, viu? E não 22. Vamos lá. Sempre bom, a merecer, Senhor.
raiz, não é? Não é isso? Isso aí no raiz. Mas também tem lugar para o contemporâneo. A gente não pode ser tão extremista, não é? Mas eu peço aos irmãos, nunca deixe de cantar aquilo que é raiz, aquilo que é base, aquilo que é fundamento, não é? Porque a nossa vida deve estar estruturada sobre fundamentos, sobre raízes, não é? Sobre uma base sólida. É muito importante isso. Muito bem. Nesse instante eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, estamos aí. O oficial vai cantar? Não, desculpa, já está aí para me reger, mas vamos suspender porque nós temos hoje a Assembleia, tá? Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Obrigado, viu? 8 de 23 a 27. Todos acharam, hein? Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 8, de 23 a 27. Diz assim, responsivamente. Alguém não achou? 8, Mateus 8, de 23 a 27. Leiamos. Vamos ler aqui um episódio que aconteceu com o Senhor Jesus juntamente com os seus discípulos. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queiram assentar-se. Antes de fazermos a nossa meditação, quero destacar a presença de uma visitante, nossa irmã Cida. Levanta a mão aí, Cida. Levanta a mão, olha lá, Cida lá atrás. Obrigado, irmã. Deus abençoe a sua vida, viu? Tá, muito obrigado. Muito bem, queridos irmãos. Gostaria de conversar um pouco nesta manhã. Vai ser um pouco mesmo, não é? O culto de hoje será bem resumido sobre com Jesus Cristo nossa vida está segura. Mas antes gostaria de cantar um cântico espiritual, o Eneto, o corinho, que é muito conhecido, mas eu gostaria de fixá-lo, não é? Com Cristo no barco. Vamos lá? Todo mundo junto? Vamos lá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: Jesus Cristo está, ou o Senhor Jesus Cristo está no barco da tua vida? Uma pergunta. Não estou duvidando, não estou dando indireta, não estou duvidando em hipótese nenhuma da sua fé. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta: o Senhor Jesus Cristo está no barco da sua vida? Porque o temporal vem. E quando ele vem para arrebentar mesmo. Então você tem que ter, você e eu, temos que ter o nosso escudo protetor. Notem que eu falei com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos parar de falar Jesus Cristo.
Senhor. Uma das coisas que eu aprendi, porque a gente vai aprendendo, ou revendo, ou reafirmando, é que nós costumamos muito dizer assim: aceita Jesus como Salvador, aceita Jesus como Salvador. Não examinei, mas dentro do contexto do Novo Testamento, antes de aceitar a Jesus como Salvador, nós temos que aceitá-lo como Senhor. Porque se Ele não for Senhor, Ele não pode ser o Salvador. Guarde bem isto. Se Ele não for o Senhor da sua vida, Ele não pode ser o Salvador. E o Senhor o que é que faz? Ele manda. E não se discute. Nós vemos aqui. Ele ordenou, não é? Ele ordenou. E o vento acalmou, e o mar acalmou. Então é preciso pensar isto. Pensar desta forma. O Senhor Jesus está no barco da sua vida. Uma boa pergunta para ser respondida hoje. Dentro do texto que acabamos de ler, nós vemos que todos estavam em um mesmo barco, o Senhor Jesus estava dentro do mesmo barco e os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade sobre o mar. Os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E vejam só que dentro desta situação, o Senhor estava alheio, estava dormindo. O barco, simbolicamente, figuradamente, é a nossa vida. E as tempestades vêm mesmo. Esquece aquela história romântica de que aceitou Jesus, não é? Não tem problema, não tem problemas, não é? Tudo acontece em um passe de mágica, a gente não olha mais para ondas, não existe mais nenhum mar, não é? Está tudo tranquilo. Isso não é verdade, isto é caricatura de cristianismo. Aqui no Brasil inventou-se um cristianismo assim. Há países no mundo aí que, para se navegar no barco da vida cristã, os cristãos pagam um grande preço. Os testes vêm fortes. Não é essa moleza, não. E o pessoal acha assim, um grande privilégio poder se reunir. E o pessoal não falta em um culto. Já começou, né, pastor? Mas é verdade. Então, o nosso cristianismo, assim, é muito distorcido. Então, é preciso que Jesus esteja no barco, e no nosso barco, e às vezes parece-nos que Ele está dormindo. Não é? Dentro do contexto aqui, os discípulos começaram a enfrentar uma grande tempestade. E os discípulos enfrentaram grandes perigos, ondas altas. O texto nos diz que o barco era coberto pelas ondas. Irmãos, nós estamos acostumados aqui à Praia de Santos, não é? Guarujá, tudo tranquilo, você anda 100 metros, aquela água, dependendo do lugar, água bem limpinha, bonitinha. Me lembro de uma das praias que nós fomos, isso aí, meus meninos eram todos crianças, na Ilha Comprida, há mais de 25 anos atrás, foi o tempo que mais ficamos na praia, ficamos 15 dias na praia, Ilha Comprida. Ficamos em um chalé de frente para a praia, os meninos iam sozinhos para a praia, a gente ficava no chalé olhando, né? Aquele sol lindo, parece que mês de janeiro, fevereiro, muito sol, que coisa linda, aquele mar tranquilo, aquele mar calmo, aquele mar lindo, águas bem límpidas. Então nós estamos acostumados com isso. Mas o mar é bravo, o mar é violento. O mar da vida às vezes fica límpido, às vezes fica calmo, mas às vezes ele fica violento. O mar pode engolir grandes navios. E todo
mundo sabe da grande tragédia, não é, do Titanic, que até hoje marcou a história. Ele está sepultado a quase 4.000 metros, quase quilômetros para baixo. Imagina tudo isso de água. É quase que impossível alguém chegar. É impossível alguém, o ser humano, chegar lá. Não é? Ou através de máquinas, não é? Chega lá. Então, a vida não é brincadeira. A vida cristã também não é brincadeira. O Senhor Jesus veio à terra como Cordeiro de Deus para pagar o preço dos nossos pecados. A sua vida não foi brincadeira. Não lhe davam sossego. Os inimigos não lhe davam sossego, era dia e noite testando. Satanás não lhe dava sossego, tentações a todos os momentos, e ele conseguiu ir para a cruz, sem pecar, mas sem antes sofrer tanto nas mãos dos homens. Então, queridos, às vezes o mar é coberto pelas ondas, ou o barco da nossa vida é coberto pelas ondas. Então é preciso, eu quero estar reafirmando, é preciso termos certeza que Jesus está no barco, senão não consegue superar. O cristão não consegue superar. Mas vamos em frente, uma terceira situação. Os discípulos enfrentaram esta tempestade, estas ondas, com muito medo. Medo de morrerem afogados. Senhor, eles disseram, salva-nos que perecemos. Senhor, se o Senhor não nos salvar, nós vamos morrer. Estavam muito fortes. Não é assim? Eu pergunto para você, quantas vezes olhamos para a vida e dizemos, não vou conseguir superar. Eu não sei se é assim com vocês, comigo é assim, porque eu sou tão humano quanto vocês. O meu barquinho também singra pelos mares da vida, como singra os barcos de vocês. E eles gritaram, eles acordaram o Senhor. Mesmo com o Senhor dormindo, o barco não seria engolido. Mas eles chamaram o Senhor. Então esse exemplo fica para todos nós. Clamemos pelo Senhor. E às vezes dizemos, Senhor, estou cansado de lutar. Eu digo assim, Senhor, eu não tenho mais energias. Eu não tenho mais forças. Os desafios da vida são grandes. E você pode dizer, Senhor, eu tenho família. Senhor, eu tenho que sustentar. Senhor, a minha família está em crise. Senhor, a minha vida está em crise. Senhor, dá uma olhadinha para mim. Senhor, me salva. E o texto disse que eles estavam com medo de morrerem afogados. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Você deve orar assim, Senhor Jesus, salva-me, eu sinto que eu vou perecer. Mas para você e eu clamarmos assim, pedirmos a Ele, nós temos que ter certeza que Ele está no barco. Porque senão você vai falar para ninguém. Como é que a gente vai falar com ninguém? Muitas vezes eu estou andando na rua, eu olho para essa pessoa e falo, esse cara está doido. Essa mulher está doida. O negócio evolui tanto, que isso que eu vou dizer para você já está atrasado, tá? O cara está falando no telefone, eu estou olhando o cara falar alto, que nem doido. Aí depois é que eu descubro que ele está falando no telefone, porque ele não precisa mais com o telefone na orelha, não é? Está doido, né? Então, eu estou falando com ninguém. Se Jesus não estiver no barco da nossa vida, nós estamos falando com ninguém. Portanto, é preciso ter certeza que Ele está no barco. É preciso ter certeza que Ele é real na sua vida. É preciso ter certeza que você está interagindo com Ele. Tanto você quanto eu. Senão você vai falar com ninguém. Quem fala com ninguém é doido. Não é? Conhece a história dos dois doidos que conversavam, não é? Conhece a história, não é? Um doido pegou,
falou para o outro assim: você sabia que eu descobri quem eu sou? Aí o outro doido falou assim: eu descobri que eu sou o Leonardo da Vinci. Aí o outro doido falou assim: rapaz, mas quem te falou que você, com quem você anda conversando? Quem te falou que você é o Leonardo da Vinci? Ele falou: foi Jesus. Aí o outro doido falou assim: eu não me lembro nunca de ter falado isso para você. O cara falou com ninguém, os dois falaram com ninguém, não é? Então quem fala com ninguém é doido, não é? É doido. Então os discípulos sabiam que Jesus estava ali no barco. Mas também, continuando aqui, a ideia do texto, os discípulos estavam incrédulos, temiam afundar juntamente com o barco. Eles estavam incrédulos. Às vezes ficamos incrédulos. E quer que eu vou mais fundo? E o diabo dá até uma cutucada na nossa carne para a gente ficar com raiva de Deus. E tem muita gente desviada da igreja que já desviou e está com raiva de Deus. Desviou porque Jesus não estava no barco e acha que Deus é culpado. Não podemos, em hipótese nenhuma, culpar a Deus pelos problemas da nossa vida. A vida é isso. A vida é isso. Quem não tem problema são essas crianças. Mas nós estamos singrando. E glória a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Você está sofrendo? Eu também estou. Está doendo aí? Tá, aqui também está. Às vezes a gente particulariza muito as dores, não é? Ah, só eu sofro. Só o barco da minha vida, não, senhores. O barco de todo mundo está no meio do mar. E não tem essa de falar que você sofre mais. Todo mundo tem as suas dificuldades. O importante é sabermos com quem nós estamos. O importante é saber quem está no barco da nossa vida. Porque ao homem ser ordenado, qualquer hora, meu irmão, ela bate a porta. Não é? E tem uns que estão mais perto. Tem uns que estão mais perto, não é? E tem outros que estão caminhando para lá, mas não vai ter jeito. Então o importante é chegarmos lá, saber que vamos chegar com o Senhor. Verdade? Mas vamos em frente, deixamos a incredulidade, deixemos de culpar a Deus, deixemos de lamentar, deixemos de chorar, arregacemos as mangas e vamos em frente, meu irmão. Com alegria servindo ao Senhor, com fidelidade servindo ao Senhor. Que alegria poder servir ao Senhor. Que alegria termos essa oportunidade. Nós temos oportunidades ímpares de tocarmos a nossa vida, servindo, seguindo, adorando, amando aquele que tudo fez por nós. Mas vamos em frente aqui. Os discípulos estavam com um grande Salvador e ele repreendeu o vento. Os discípulos não estavam com um Salvador, estavam com um grande Salvador. Nós não estamos com um Salvador, nós estamos com um Senhor Salvador. Ou Ele está conosco também, nós estamos com Ele e Ele está conosco. Nós não temos qualquer pessoa conosco, nós temos um grande Salvador. Eu já comentei várias vezes com os irmãos que às vezes nós colocamos a nossa fé ou a nossa segurança em coisas tão fúteis. Não, eu conheço fulano. E daí? Eu conheço fulano. Eu tenho uma estrutura emocional. Meu irmão, a hora que a água bate, meu irmão, no casco, não tem estrutura emocional, não. Você vai, né? Parece que o termo no momento é você vai derreter. Você e eu iremos derreter. E derrete mesmo. Porque eu já tive no limite do desespero. Quantas vezes, né? E você também. Mas nós temos um grande Salvador. E chegou o momento que ele repreendeu, que ele falou para o mar se acalmar. E Jesus, antes disso, falou para eles assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé?
Nós somos assim. De certa forma, nós somos a continuação daqueles discípulos. Eu estou falando isso com os irmãos com muito amor, com muito temor. Viu? Nós somos a continuação. O mar faz medo mesmo. A vida faz medo. Eu já quantas vezes eu disse para minha esposa assim, eu tenho medo da vida. Não pense que aqui existe super-homem, nem aqui nem aí. Não existe negócio de super-homem, super-mulher, Batman, que mais? Garotada? Super-homem, Ben 10, Ben 20, Batman, Homem de Ferro. Homem-Aranha, como é que é? Homem de Ferro. Homem de Ferro. Tá gostando, né? Isso só existe na ficção. Não é? Agora, nós estamos com o super-homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Guarda isto, eu tenho o super-homem dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Eu tenho aquele que é maior de todos. Eu tenho aquele que se deu a si mesmo por mim, teve coragem de viver nesse mundo sujo, pecador, e veio e deu a sua vida por mim, para que eu pudesse gozar da sua companhia para todo sempre. Porque temeis, homens de pouca fé, eu e você estamos nessa. Mas vamos lá. E Jesus repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tem alguns hinos que a gente ouve por aí, que representa assim: quando Jesus levantou, e olhou para o vento, e olhou para o mar, ele fez assim: cala a boca, fica quieto. Foi isso, Jesus mandou. E logo o vento enfiou o rabinho no meio das pernas, o mar também, e tudo se acalmou. Você pode, no nome de Jesus, fazer o mar da sua vida se acalmar. Eu sei que você está enfrentando às vezes muralhas. Eu sei teoricamente, mas Jesus sabe bem mais que eu. Ele sabe como está o teu coração quebrado, quebrantado, arrebentado. Ele sabe que você não sente a perspectiva nenhuma. Olha para a vida e diz assim: que futuro tenho eu? Mas peça a Jesus para repreender, para que acalme o mar da sua vida. E o texto diz que os discípulos ficaram admirados e falaram assim: quem é este? Quem é este? E quando você vê ele agindo na tua vida, você também vai ficar admirado, você também vai ficar impressionado e vai perguntar: quem é este? Aí eu respondo: é o Senhor. É o Senhor da nossa vida, é a razão da nossa vida, é a esperança da nossa vida, é a nossa certeza de vida eterna. Quem é este? É aquele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Quem é este? É aquele que se atreveu a descer do céu e veio à terra, veio habitar aqui, veio enfrentar a crueldade dos homens para nos dar a vida eterna. Quem é este? E você abrindo a palavra, você vai saber de forma muito rápida e clara quem é este. É Jesus, o Filho de Deus. Com Jesus Cristo, nossa vida está segura. 4 liçõezinhas rápidas aqui para terminar. Enfrentamos tempos de bonança, mas também enfrentamos tempestades. Fiquemos atentos e caminhemos. Segundo, na hora que porventura as ondas estiverem altas, não temamos. Jesus está no barco das nossas vidas. 3, com Jesus o barco não afunda. 4, com Jesus no barco da nossa vida, grandes coisas acontecem. Ele faz um psiu e tudo se acalma. Por isso é muito importante que você responda esta pergunta:
Jesus está no barco da minha vida, porque senão você poderá clamar por ninguém e não se fala sozinho. Nós só falamos com alguém real, nós só conversamos com a pessoa que está do nosso lado, embora nós não possamos ver, né? Lembra agora há pouco, né, em Efésios 6, que pela fé nós poderemos vencer os dardos tramados do maligno. É só pela fé que nós avançamos. Conversamos com Ele porque nós sabemos que Ele é real e que Ele está conosco e que Ele vai sempre nos segurar pela mão. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Nós vamos cantar o último hino. Logo depois teremos a assembleia. Vamos cantar o último hino. Ele é bem curtinho. Vamos colocar de pé para vocês descansarem um pouquinho. É o 49. 49 do cantor cristão. Obrigado por essa certeza. Esteja abençoando a cada um nesta manhã. Esteja nos avivando os corações e nos ajudando a prosseguir. Perdoa-nos por nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Assim nós vamos nos despedindo por aqui e depois vamos continuar aqui entre nós aqui na Assembleia. Que Deus abençoe a sua vida e te dê um excelente domingo.